Obrigado pelo teu amor, Senhor, para conosco, em que desse teu Filho Jesus para morrer ali naquela cruz, Senhor, para nos perdoar dos nossos pecados, reatar, Senhor, contigo, Senhor, a comunhão que havia sido perdida. Oh, Senhor, nos compraste com um preço precioso, Senhor, e nós te glorificamos nessa noite. Bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor. Então, Senhor, fala conosco, Senhor, de uma maneira especial, Senhor, aos nossos corações, às nossas vidas, Senhor. Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos, Senhor, ouvir, Senhor, o que queres conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Você que tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Abra no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. O verso 1 diz assim: Abraão, já velho, avançado em idade, e o Senhor em tudo o abençoara. E disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. E o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar o teu filho de volta à terra de onde viestes? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Amém. Podeis assentar, queridos. Vamos aproveitar o dia de hoje, um dia temático. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma união feita em Deus. Você ter um relacionamento com uma pessoa de um modo muito simplista, uma visão muito pequena, você diria, é muito fácil. É muito fácil você se relacionar. É muito fácil você ter um relacionamento amoroso. A grande dificuldade talvez das pessoas nos nossos dias é permanecerem juntas. Porque a união de duas pessoas, ela requer muito mais do que uma simples atração física. A permanência de duas pessoas unidas, elas requerem um propósito em comum. Mas muito mais do que isso, elas precisam de algo que mantenha esse propósito permanentemente aceso em seus corações. Quando Abraão já está avançado em idade, Isaque está com 40 anos. E Abraão queria se despedir da sua vida terrena, tendo preparado um futuro para o seu filho, preparado um caminho familiar, preparado a continuidade da promessa de Deus em sua vida. É interessante que você que gosta de estudar as histórias bíblicas, você que gosta de ler as Sagradas Escrituras, você vai perceber que Abraão, ele não está no meio da sua gente, no meio da sua terra, ele está não querendo errar aqui em números, vou dizer um número aproximado, talvez mais de 1000 quilômetros distantes da terra da onde ele deixou.
E ele habita no meio de um povo que não teme a Deus, que não tem a sua mesma visão de Deus. Ele habita no meio de um povo que era idólatra, que era um povo que tinha vários deuses, um povo que não tinha compromisso com o Deus que Abraão servia. E quando ele se preocupa com o casamento do seu filho, ele coloca uma coisa no seu coração: eu vou pedir que o meu servo Eliezer, ele vá buscar uma esposa para o meu filho, dentre a minha parentela, que tenha os mesmos ensinamentos, que tenha os mesmos costumes, que tenha a mesma visão de vida, que tenha as mesmas ideias. E a gente pensa assim: mas vai ficar uma coisa chata isso. Só que se nós começarmos a olhar para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai te dar todos os nortes de uma vida a dois perfeita. Pastor, mas não existe casamento perfeito. Você que pensa. A Bíblia diz que como andarão dois juntos se não concordarem? Primeira coisa que eu entendo, que se você não tiver um mesmo pensamento, um mesmo propósito, uma mesma visão de vida, você não consegue andar com outra pessoa. Você não consegue compartilhar as coisas com essa pessoa. Por isso que vem a palavra de Deus, e ela é perfeita em tudo. Ela diz: como poderão andar dois juntos em um jugo desigual? Como é que nós vamos conseguir andar juntos? E eu não estou falando aqui para aqueles que já são casados, eu estou falando aqui para aqueles que pretendem se casar. Depois nós falamos para quem já é casado. Ou seja, você que está iniciando um relacionamento, você que está pensando em ter uma vida a dois, você precisa fazer o que Abraão fez. Você precisa buscar em Deus. A primeira coisa que Abraão faz, ele pede que o seu servo jure por Deus, que ele não buscasse para o seu filho uma das mulheres daquela terra. Por quê? Porque Isaac pensava de uma maneira, se a sua esposa pensasse de outra, não vai dar certo. Se eu tiver um propósito de vida, minha esposa tiver um outro propósito de vida, não vai dar certo. Se eu tiver um pensamento, a minha esposa tiver outro pensamento, não vai dar certo. Nós precisamos ter um só pensamento, por isso se fala em jugo desigual. Por isso que você que busca um relacionamento, busque ele em Deus. Por quê, pastor? Porque Deus preparou Eva para Adão. Deus preparou Sara, ou Sarai, para Abrão. Foi Deus que preparou Rebeca para Isaac. E toda vez que alguém tenta ingerir nesse relacionamento, sem a presença de Deus, você posterga, você interrompe, ou você aumenta o ciclo, que deveria ser mais rápido, você torna ele mais extenso. Por quê? Porque você vai ter que corrigir os erros passados. Você aprende isso com Abraão, você aprende isso com Isaac, você aprende isso com Jacó, você aprende isso com Sansão. Por isso nós não temos como ter um relacionamento desigual. Isso aqui, queridos, não tem nenhuma relação com preconceito, discriminação. Isso tem a ver com buscar Deus para direcionar a nossa vida. É tão interessante quando você se depara no texto e depois você lê essa história por completo em casa, você vai ver que quando Eliezer, o servo de Abraão, chega naquela terra, a primeira coisa que ele faz, Senhor, ele ora ao Senhor, ele busca a direção de Deus, ele diz: Senhor.
Não é ele que escolhe, ele pede que o Senhor escolha. Porque tudo que Deus escolher para a sua vida, meu irmão, é perfeito. Tudo que Deus direcionar na sua vida é perfeito. Como assim, pastor? Eu não vou ter mais problemas, eu não vou ter dificuldades no casamento. Não, meu irmão, eu estou dizendo que Deus, se estiver no centro da sua vida, nas suas decisões, mesmo que você tenha lutas, mesmo que você tenha percalços, mesmo que você tenha dificuldades, a nossa esperança está no Senhor, e o Senhor vai te dar a saída e a solução. Deus vai te dar sabedoria. Aleluias! Oh, glória a Deus! Nós vivemos um tempo de revoluções sociais que não vêm do coração de Deus. Como assim, pastor? Eu vou falar algumas coisas aqui, eu quero que você tenha a sua mente muito aberta para entender o que Deus está falando. Por exemplo, nós temos aqui a maioria da presença das nossas irmãs que estão conosco. E se eu perguntar para elas aqui, você já ouviu falar a seguinte expressão, empoderamento da mulher? Qual das irmãs que já ouviu essa palavra? Muitas irmãs aqui já ouviram. A mulher precisa se empoderar. E se eu disser para você, não, a mulher não precisa se empoderar, ela precisa de justiça. O homem está empoderado. Não, o homem não tem que se empoderar, o homem precisa de justiça. Porque todo relacionamento, todas as relações sociais que são baseadas na justiça, elas são perfeitas. Você precisa dar ao homem o que é do homem, você precisa dar à mulher o que é da mulher. E a Bíblia diz ainda por cima, dê à mulher honra, porque ela é o vaso mais frágil. Você tem que cuidar dela, você tem que honrar ela, você tem que dar carinho a ela, você tem que cuidar dela e zelar como um vaso que é muito frágil e ser quebrado. Aleluias! A mulher não precisa de empoderamento, ela precisa de justiça. Aleluia! Você quer ver como a Bíblia ela é justa na posição da mulher? Quando Deus direciona a Eliezer a busca de uma mulher para Isaac, e ele pede, ele diz ao Senhor, Senhor, se for a mulher que for para ser esposa do meu Senhor, ou então Senhor, porque ele chega ali já tarde, à beira de um poço, e ele diz, olha Senhor, eu quero pedir uma coisa, a mulher que é a mulher perfeita, a mulher que vai completar, porque a Bíblia diz, chama a mulher de adjuntora, ou seja, é a mulher que complementa aquilo que falta no homem, e o homem complementa aquilo que falta na mulher, e juntos nós somos perfeitos. Aleluia! Oh, essa vai me dar de beber quando eu pedir, e ela não só me dará de beber, mas ela dará água a todos os meus camelos, e ele estava com 10 camelos, e daqui a um pouco vem Rebeca, a Bíblia diz que ela era bonita, era formosa, aí eu pergunto para você, o que se importa? Você vai ver que só fala isso na Bíblia, e vírgula, como que diz assim, tudo bem, ela é bonita, ela é formosa, mas isso não importa de nada, porque o que importa é a vida, é a relação, porque irmãos, toda beleza ela vai embora. É tão verdade que dizem alguns piadistas, né, que toda beleza de uma mulher sai com água e sabão, que não existe a mulher feia, existe a mulher mal maquiada. Eu não entendo de maquiagem, né? E é tão verdade, irmãos, que esses dias eu estava olhando, irmãs, e eu não sei se vocês já viram, irmãos, aquelas estrelas hollywoodianas, e o pessoal buscou as fotos delas e botou assim, maquiada e não maquiada. Irmão, você leva um susto quando você vê isso, não pode ser a mesma pessoa. Não pode ser a mesma pessoa. As pessoas usam máscaras. E o que é importante no relacionamento? Nunca ter máscaras. Apesar de estar todo mundo de máscara aqui na igreja, né, irmãos? Mas relacionamento não pode ter máscaras.
Porque o dia que tiver máscaras, não existe verdade. Você sabe que na Grécia Antiga, onde surgiu o teatro, geralmente todos os papéis eram feitos apenas por um ator. A única coisa que aquele ator fazia, ele trocava as máscaras. Ele pegava a máscara de um personagem e colocava Filipe. Ia lá e fazia o seu discurso, a sua interpretação. Depois ele ia para os bastidores, pegava outra máscara, colocava e ia lá e interpretava o seu papel. No dia que você interpretar papéis no seu relacionamento, o seu relacionamento acabou. Aleluias. A Bíblia nos diz que Eliezer, ele faz esse propósito ao Senhor. Aleluias. Mas quando você continua a história, olha como Deus valoriza a mulher. Mesmo que nós venhamos a ver na história bíblica um patriarcado, uma liderança masculina, Deus sempre precede a honra à mulher. Quando Eliezer abre o contexto da sua intenção, o porquê da sua viagem, porque ele a presenteia, dizendo que ele estava ali com um propósito de buscar alguém que fosse da casa, que fosse da família, que fosse dos mesmos princípios, que fosse dos mesmos costumes, para que o seu Senhor tivesse uma esposa que a completasse. Você sabe de quem foi a resposta final? Por isso que Eliezer questiona Abraão, e se ela não quiser vir? Você viu de quem veio a resposta? Apesar de todo a apresentação do seu Senhor, apesar de toda a explanação do propósito da viagem de Eliezer, quem decidia se queria se casar com Isaac, se gostaria de assumir o papel de esposa, de adjuntora, de complementadora da vida de Isaac, a resposta era de Rebeca. Não era o desejo do homem, deveria nascer no coração de Rebeca o desejo de ser esposa de Isaac. Olha que mensagem profética isso é para os nossos dias. Assim como Deus, através do Espírito Santo, nos apresenta Jesus como noivo, como filho de Deus que busca uma esposa, uma noiva. Essa noiva tem que dizer sim. Deus não obriga você a crer nele, Deus não obriga você a aceitar a seu filho como salvador, Deus não obriga você a aceitar o seu filho como perdoador dos seus pecados. Ele diz: eis aqui o meu filho. Deus revela o filho, Deus ilumina você na revelação do filho, mas a decisão, aleluias, a posição de aceitar um relacionamento com Jesus, a decisão de dizer um sim para esse relacionamento com Cristo, o Salvador, o perdoador, o resgatador, e ter um relacionamento com Ele, a decisão é exclusiva sua. Oh, aleluias. Sabe por que muitas pessoas são infelizes nos seus relacionamentos? Porque elas só conseguem enxergar aquilo que os seus olhos veem. E a Bíblia não fala que o nosso relacionamento é baseado naquilo que os nossos olhos enxergam, porque a Bíblia diz que a relação de um homem e uma mulher é uma relação mística, ou seja, transcendem a carne. Porque o prazer de uma relação carnal, uma conjunção carnal, não é igual a de filmes. Ela não é duradoura, ela é momentânea. Enquanto que uma relação mística e espiritual, ela é eterna. Oh, glória! O problema é que nós queremos escolher as nossas relações. O problema é que nós queremos aquilo que os nossos olhos enxergam. Só que a Bíblia diz que o único que é capaz de enxergar
Aquilo que os olhos não enxergam é o Senhor que pesa os corações e esquadrinha os pensamentos. Por que um casamento ele pode durar 50 anos, como temos irmãos aqui na igreja? Porque eles, até hoje eles olham um para o outro e dizem: ah, que maravilha, que mulherão com quem eu me casei. Não, porque a beleza não está naquilo que os olhos enxergam. Quem está entendendo? Você consegue ver o que Deus quer de nós? Por isso eu quero convidar você nesse dia que muitas vezes, aleluia, não quero fazer uma crítica aqui não, irmãos, porque eu sei que muitas pessoas, muitos casais, eu vejo ali pelo meu perfil social, hoje todos os casais ressuscitaram todas as fotos de relacionamento, coisa mais linda, e eu acredito que muitos deles ali são puramente sinceros, porque vivem em Deus. Eu sei que eu conheço amigos ali que são casais, amigos que vivem uma vida em Cristo, vivem a sua vida familiar em Cristo, mas tem muitos também, irmãos, que eu sei que é só uma fachada. Agora, aqueles que têm um relacionamento em Cristo Jesus, o seu casamento não é abalado, porque o nosso casamento, daqueles que creem, é baseado num tripé: eu, o meu cônjuge, a minha namorada e Cristo centro. Aleluia. Oh, glória a Deus. E quando você tem Cristo como centro do seu relacionamento, por mais que você passe aflições do dia a dia, por mais que você passe as lutas do seu casamento, aleluias, se o seu namoro, moço, moça, ele começou em Deus, ele nunca vai terminar. Você sabe, irmãos, que essa pandemia, eu creio que Deus, que sabe todas as coisas, ela tem sido um teste para casais. Você sabe que aumentou o número de divórcios nessa pandemia? Enquanto que diminuiu acidentes de carro, despoluiu o ar das capitais, aumentou o número de divórcios, porque as pessoas têm o seu relacionamento conjugal, marital, baseado em coisas que apenas os olhos enxergam, e as pessoas não conseguem se suportar dentro de casa. As pessoas não conseguem se aguentar dentro da sua casa. A sua casa, que aparentemente era uma casa boa, era uma casa de paz. Por quê? Porque as pessoas saíam 7 horas da manhã, 5 horas da manhã de casa, só voltavam 23 horas da noite, não se enxergavam, não se viam, não se falavam, apenas dormiam, levantavam cedo de novo. Aí no fim de semana, que legal, vamos lá comer churrasco na casa do fulano, vamos lá visitar não sei quem. Aí passava ali, quem sabe, no domingo, mas não havia comunhão. O seu casamento era uma fachada, não tinha comunhão. Aí quando o seu casamento é colocado à prova, quando o seu relacionamento é colocado à prova, quando o seu contexto familiar é colocado à prova, ele não aguenta. Por quê? Porque não tem fundamento. Lembra o que Jesus falou? Eu semelho o homem prudente, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vindo os rios, vindo o vento, combateram contra ela, mas ela resistiu, porque tinha fundamento. Mas eu comparo o homem sensato como o homem que construiu a sua casa sobre areia. E é interessante, se você comparar o texto da parábola dos 2 fundamentos, você vai ver que as provas para o prudente e o imprudente são exatamente as mesmas.
que Jesus nos ensina, irmãos? Que as mesmas lutas que você passa, é as mesmas lutas que o ímpio passa, que os filhos das trevas passam. As lutas não são diferentes. Então como é que um consegue permanecer em pé e o outro não consegue, pastor? Como é que um casamento consegue suportar e o outro não consegue? Porque depende no que isso está fundamentado. Você só consegue suportar dependendo daquilo que você está fundamentado. Oh, aleluia! Por exemplo, nós temos aqui 4 colunas enormes. Eu sempre gosto de usar esse exemplo aqui na igreja, que sustenta o nosso mezanino, que tem mais de 100 metros cúbicos de concreto, em 4 pilares apenas, mas você não enxerga o fundamento que está debaixo daquela coluna. Existem ali 9 estacas de concreto, com mais de 4,5 metros de profundidade, um bloco inteiro, com mais de 2 metros cúbicos de concreto, que suportam aquela coluna. O que sustenta em pé, irmãos, é aquilo que não aparece. Muitas pessoas baseiam seu casamento apenas naquilo que não aparece, baseiam as suas relações naquilo que aparece, mas quando passam pela prova, quando passam tribulações no relacionamento, quando passam tribulações nos seus casamentos, nos seus namoros, noivados, eles não suportam. Por quê? Porque está fundamentado naquilo que aparece. Enquanto Jesus nos ensina: ei, fundamente as tuas coisas, ou coloque as tuas coisas sobre elas, nas coisas que não aparecem. Aleluia. Oh, glória. Quem sabe você está passando aí uma prova no seu relacionamento. Oh, corra para Jesus. Quem sabe você não conseguiu suportar. Então olhe para a tua história e não cometa os mesmos erros de novo. Busque em Jesus. Corra para Jesus. Porque uma coisa eu tenho aprendido durante todos esses anos meus: que se Jesus estiver no barco, mesmo que ele esteja dormindo, o meu barco não afunda. Oh, aleluia. Ele pode estar até dormindo no barco, e eu estou passando a tempestade, mas se ele estiver lá, irmãos, eu vou chegar do outro lado. Eu posso passar as tribulações, os turbilhões, as tempestades, mas se a minha vida de relacionamento estiver fundamentada em Jesus, ela não cai, ela vai permanecer em pé. Então que Cristo possa ser o autor, consumador da minha fé, pastor. Oh, já ouvi esse versículo. Não, mano, do seu relacionamento. Que esse homem que você está namorando, que você está noivo, ou que você está casado, esta mulher com quem você está namorando, moço, moça, noivo, homem, seja uma mulher de Deus na sua vida. Por isso, quando você escolher iniciar um relacionamento, pastor, parece discriminatório isso que o senhor vai falar, preconceituoso. Não, eu estou falando de Deus para a sua vida. Não tem um jugo desigual na sua vida. Pergunte para quem é crente e tem um marido descrente. Pergunte para alguém que tem um cônjuge que não pertence à mesma fé que ele pertence, para você ver se o relacionamento é fácil. Não é fácil. Tem que haver muita graça de Deus na vida para permanecer firme. Por isso que a Bíblia diz que é melhor que sejam 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o teu namoro, seja um namoro de crente, seja um namoro de alguém que é fiel, não namoro de descrente. Não, namoro de crente é para casar.
Namoro de crente é para constituir uma família. Se não for para isso, irmão, desmanche esse namoro agora, porque você está traindo maldição para a sua vida. E quem sabe você está afastando de Deus um projeto maravilhoso de casa, de família e de filhos. Sabe por que muita gente, irmãos, vocês não têm noção de quantas pessoas, você que está aqui na igreja, pergunta, pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Ei, meu irmão, e hoje à tarde eu fui lembrado por Deus numa reunião de pastores de coisas que eu já havia estudado e eu havia até me esquecido. E eu vou falar uma coisa muito forte. Para quem é cristão, quem dá destino não é nem Deus, você sabia disso? É Pai. Sabe por que muitos jovens hoje não têm destino, não têm propósito na vida e não sabem o que vão ser da vida? Porque o seu pai não lhe deu destino. Você sabia disso? Você olha para os jovens, conversa com os jovens de dia, pergunta para ele o que você vai ser da vida. Eles não sabem. Eles começam uma faculdade e não gostam, para. Começa outra faculdade e não gosta, para. Ele não sabe o que é, ele não sabe o que é da vida, ele não sabe o que vai ser da vida dele. E tudo é por causa de um relacionamento que começou errado. Hoje está forte o negócio aqui. Aleluia. Então, meu irmão, coloque a sua vida em Jesus. Pegue essa palavra, assista de novo, vai estar à disposição de você. Remoa isso no seu coração e diga, Senhor, até agora não deu certo, mas agora eu vou fazer certo. Eu vou colocar Tu, Senhor, como fundamento. E aí as coisas vão começar a dar certo. As coisas vão começar a funcionar. Pastor, não vou ter mais prova, não vou ter mais, não vai ter, mas você vai passar com Jesus, Jesus dentro do barco da sua vida, Jesus dentro do barco do seu casamento, Jesus dentro do seu barco de família, aleluia, Jesus dentro do barco do seu trabalho, é tudo baseado nele, tudo sustentado por ele, tudo fundamentado nele, aleluia! E para encerrar, eu convido você a ficar em pé, quem está aqui na igreja, você que está em casa, para provar isso que eu estou falando, e eu falo de Bíblia. Lá em João, Jesus diz assim: ei filhos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se você falar para uma pessoa que não crê, Michele, ela vai dizer, que loucura é essa, pastor? Eu estou tendo aflição e eu vou ter bom ânimo nisso? Aí vem Jesus e disse, sim, porque eu venci. Aleluia. E Jesus faz uma oração tão poderosa em João 17, ele diz assim, Pai, eu não peço que Tu os tires do mundo. O que ele está dizendo? Eu sei que eles vão passar por aflição, eu sei que eles vão passar por luta, eu sei que eles vão passar por momentos de angústias, eu sei que eles vão passar por momentos difíceis de suportar, mas eu não peço que você o tire disso, Pai, mas eu peço que você os livre disso. O que Jesus está falando? Jesus está falando que Ele vai estar comigo, Ele vai estar com você através do Espírito Santo de Deus, em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. E se você não tiver Jesus na sua vida, meu irmão, não é ter o pastor, não é ter a chama viva, não é ter uma denominação religiosa, não, é se você não tiver Jesus. Pergunte para alguém que você conheça, que já teve um relacionamento, pergunte para alguém que já namorou não sei quantos anos, aí casou, acabou tudo, porque era só um encantamento. Pergunte para as pessoas, eu tenho certeza que você conhece mais de uma dúzia de pessoas que passaram por frustrações sentimentais. Mas agora pergunte para quem vive uma vida fundamentada em Jesus. Aqui na igreja nós temos alguns exemplos de pessoas que têm mais de 50 anos de casamento,
chega para eles e pergunta assim: teve lutas no seu casamento? Eu tenho certeza que principalmente a mulher vai dizer assim: já teve vontade de chutar esse umas 200 vezes. E como é que a senhora conseguiu resistir? Porque o meu amor em Jesus foi maior que tudo isso. Aleluia. Aleluia. Porque o meu amor não estava baseado naquilo que meus olhos enxergam. Aleluia. Fecha os teus olhos. Dá para cantar uma canção aí? E eu quero que você agora coloque em Deus os teus relacionamentos. Eu quero que você que está aqui na igreja coloque em Deus os teus relacionamentos. Quem sabe você vai começar um novo relacionamento. Quem sabe você vai iniciar uma nova jornada. Quem sabe você está na jornada. Quem sabe você está iniciando um namoro. Quem sabe você tem um compromisso de casamento que é o noivado. Quem sabe você está planejando um casamento. Quem sabe você, meu irmão, que já é casado, está passando muitas lutas no seu casamento, dificuldades. Então hoje está na hora de você colocar Cristo como fundamento de todos eles. Cristo como centro. Porque se Cristo estiver como centro, irmãos, vai dar tudo